Nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós honramos o teu nome e te glorificamos nessa noite. Te exaltamos. Obrigado pela tua presença tão doce. Obrigado pelo teu Espírito. Sobre cada um de nós, sobre os nossos corações. Queremos ser profundamente constrangidos pelo teu amor. Como é bom poder te adorar. Como é bom poder estar na tua presença. Como é bom poder estar num lugar onde os céus estão abertos sobre nós. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito de Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de você. E Ele está produzindo dentro de você vida. Ele está produzindo dentro de você transformação. Oh, aleluia. Ele está transmitindo para você compaixão. Aleluia, esteja aberto. Abra o teu coração para o Espírito Santo, para que Ele possa regar o teu coração. Oh, Espírito de Deus, rega o nosso coração nessa noite. Nosso coração não pode ficar seco de novo, Senhor. Molhe o nosso coração. Toda sequidão seja transformada agora. Toda sequidão seja transformada agora em vida. Eu profetizo em o nome do Senhor Jesus, você que entrou aqui seca, seco, receba a vida. O Espírito, somente o Espírito Santo de Deus pode produzir vida. Somente o Espírito Santo de Deus pode produzir vida. Não há vida sem o Espírito Santo. Não há vida a não ser uma vida no Espírito. O vento sopra, ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. E ele disse: como isso pode acontecer? Como eu posso voltar ao ventre da minha mãe novamente? E o Jesus disse: você conhece tanto da lei, e você, como conhecedor da lei, você não pode explicar isso? Aquele que não nascer da água e do Espírito. Quando eu e você nascemos naturalmente, naquele dia, que está na sua certidão de nascimento, nós nascemos da água, estávamos dentro de uma bolsa cheia de líquido, saímos para começar uma vida. Mas o dia que o Espírito Santo entra em nós, nós recebemos o novo nascimento no Espírito. É necessário 2 nascimentos. Repita comigo, é necessário 2 nascimentos. Nós precisamos entender que este é o segredo para uma vida.
para uma vida verdadeira. 2 nascimentos. Aquele que nasceu somente uma vez, ele só teve a natureza humana. Ele não conhece o seu propósito. Ele não conhece o seu Criador. Ele é criatura e não é filho. E não estamos falando de religião, porque há muitos, em muitas igrejas, que eles não nasceram de novo. Então diga comigo, um nascimento. Preste atenção. Um nascimento, 2 mortes. A Bíblia fala sobre 2 nascimentos, eu acabei de explicar. Nascimento natural, nascimento espiritual. Todos nascem do primeiro nascimento, nem todos nasceram do segundo nascimento espiritual. E a Bíblia fala de 2 mortes. Que uma vez morrendo, a primeira morte, aquele que não recebeu a vida e o Espírito Santo, depois disso vem a segunda morte, que é a condenação eterna. Então diga comigo, um nascimento, diga 2 mortes. Agora diga comigo, 2 nascimentos, 1 morte. Olhe para o teu irmão e diga assim, o que você deseja? Diga para ele, 1 nascimento e 2 mortes? Diga para ele, 2 nascimentos, 1 morte. Veja que interessante. Aquele que só nasce da natureza humana, ele morre 2 vezes. Ele morre na sua natureza humana e depois a morte espiritual. Escute como é que é forte isso. Aquele que nunca desenvolveu a sua comunhão com Deus. Aquele que nunca desenvolveu uma vida no Espírito. Aquele que nunca desenvolveu uma vida espiritual. Ele recebe a morte natural e a morte espiritual. Eterna. Agora aquele que recebe 2 nascimentos, o nascimento natural e o nascimento espiritual, ele só passa pela morte física, natural. Porque depois disso passa para a vida eterna. Para viver uma vida eternamente no Espírito. Então só tem uma saída para mim e para você. Hoje, ainda numa natureza física e humana, viva no Espírito, ande no Espírito, caminhe no Espírito, pense no Espírito, sinta no Espírito, veja pelo Espírito, ouça pelo Espírito, seja conduzido pelo Espírito de Deus. E então, quando chegar a minha hora e a sua hora, nós só vamos passar por uma morte. E depois disso, vida eterna. Então diga comigo, 2 nascimentos, 1 morte. 1 nascimento, 2 mortes. Precisamos de todo o nosso coração desejar um novo nascimento. João Batista estava pregando, como nós pregamos hoje aqui. E ele disse, eu estou pregando, eu estou falando sobre arrependimento, mas vem um. Ele fala em João 1, ele dá testemunho a respeito de Jesus. Vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E ele virá e vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Jesus, Ele está vivo, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer batizar-nos com fogo e com o seu Espírito. O batismo com o Espírito Santo. Ainda na primeira tem o batismo no Espírito e o batismo com o Espírito Santo. E às vezes a gente confunde.
O batismo com o Espírito Santo são os dons. O batismo no Espírito Santo é o selo do Espírito. É o selo dele no novo nascimento. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo. E ele passa a morar dentro de você. Ele fará você lembrar das palavras que você tem ouvido. Ele te dará entendimento da palavra. Discernimento espiritual. Ele vai tirar as escamas e vai abrir os olhos. Vai te dar uma vida. Não é uma vida que pode ser produzida por desejo de mudar. Quem aqui já teve desejo de mudar? Você tentou mudar e não conseguiu? Levante sua mão. Porque isso não é possível através de esforço, mas através de uma nova natureza que nasce dentro de você. Quantos nascimentos eu falei? 2. Então outra pessoa nasce dentro de você. Eu vou falar 1, 2, 3, você vai falar o teu nome bem alto. 1, 2, 3. Esse nome que você falou, só tem uma natureza humana hoje? Ou esse nome que você falou também nasceu dentro de você, a sua natureza espiritual? Porque se a natureza espiritual desse nome que você falou não nasceu, não é possível que essa pessoa que você falou humanamente seja transformada. Só o Espírito Santo, através de uma nova vida que é gerada dentro de você. Isso é o batismo no Espírito. O que é isso? Um sepultamento e um nascimento de uma nova vida. E o que é o batismo com o Espírito? Juntamente com essa pessoa do Espírito Santo que vem para gerar uma nova vida dentro de você e uma natureza espiritual. Agora vem também todas as habilidades, todos os dons, toda a capacidade que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você. Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 11. Que interessante. Eu estou aqui conduzido pelo Espírito Santo, porque eu ia falar outra coisa agora, mas deixa eu compartilhar isso aqui com vocês um pouco. E tem tanta graça de Deus aqui. Abre os teus ouvidos espirituais e esteja atento. Fala para o teu irmão, fica atento. Hebreus capítulo 11, eu não sei se pode projetar, se for possível. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Jesus. Quando eu estou assim, nesse ambiente que eu estou sentindo a presença, até minha fala eu fico com zelo, assim, eu falo mais. Eu tenho zelo de me mover quando eu sinto a atmosfera densa do Espírito Santo. Porque a adoração que vocês liberaram atraiu a presença de Deus para este lugar. Atraiu a presença de Deus. Ele está aqui. Aleluia. Aqui diz, Hebreus 11, versículo de número 39, diz assim: todos estes, mesmo tendo obtido um bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Antes da gente ler a segunda parte, olha para o teu irmão e fala assim, ó, Deus. Não, fala para ele, você admira Davi? E Moisés? Fala para ele, Elias? Fala para ele, quem você admira? Fala para ele, esse texto fala desses homens, dos heróis da fé. Agora dá um sorriso bem bonito, fala assim, mas Deus preparou para mim e para você algo muito maior e melhor do que foi entregue para todos estes homens. Olha, mas como que, mas espera aí, pastor, o senhor está falando de Davi, de tantos homens de Deus. Quem está falando isso que eu te falei agora não sou eu, é a Bíblia. Passa, olha o que está escrito. Por haver Deus provido coisa
Na minha tradução fala assim, dessa maneira: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Fala para o teu irmão: todos estes homens de Deus obtiveram um bom testemunho pela fé. Fala assim: e fizeram grandes coisas. Porém, para mim e para você, Deus preparou algo maior, algo superior. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Para que eles sem nós não fossem. É isso mesmo que você está lendo? Fala para o teu irmão assim, ó: aquilo que Deus depositou em você. Oi, gente. Aquilo que Deus depositou em você é superior, é maior, é melhor. E isso que Deus depositou em você vai aperfeiçoar os heróis da fé, da Bíblia, que vieram antes de nós. Por quê? Porque o Espírito Santo não morava dentro deles como mora dentro de você e de mim. Eles não haviam recebido um novo nascimento, porque Cristo ainda não havia vindo e morrido pelos pecados da humanidade. Então, o que traz o aperfeiçoamento não só deles, mas de nós? Volta de novo o texto. Eles obtiveram um testemunho pela fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da. Veio Jesus como a promessa, e com Jesus também o Espírito Santo. Então Jesus vem primeiro, cumprindo a promessa e as profecias. E quando Jesus está ressuscitado, ele fala assim: eu preciso ir para que Ele venha. Ele venha. Coloca para mim Atos capítulo 1. Versículo de número 4. Qual é a promessa que está falando em Hebreus? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o... não muito depois desses dias. Então diga comigo: batismo com o Espírito Santo. Fala assim: nova natureza espiritual. Aí você fala assim: Espírito dentro, fruto do Espírito, que me transforma para ter o mesmo caráter de Cristo. Fala: batismo com o Espírito Santo. Fala: batismo no Espírito Santo. Vem depois do com o Espírito Santo, que são os dons. Diga que são os dons e as habilidades do Espírito Santo, para que eu faça as mesmas obras e ainda maiores que Jesus fez. Então, repetindo, batismo com o Espírito Santo é receber a pessoa do Espírito Santo, que também gera dentro de mim uma nova pessoa, e me dá os frutos do Espírito para que eu me torne semelhante ao caráter de Cristo. Batismo no Espírito Santo vem depois do com, da pessoa dele, que são os dons para que eu faça as mesmas obras. Então eu preciso ter o mesmo caráter de Cristo e fazer as mesmas obras de Cristo. Para isso eu preciso do batismo com e do batismo no. Quem entendeu? Então você que já recebeu o batismo com, aí você olha assim: ai, mas como que eu vou orar? Ai, como que eu vou pregar? Eu tenho vergonha de falar. Vós não sois tímidos, porque o Espírito que habita em você agora é de uma nova natureza. Posso ouvir amém? Amém. E Ele colocará as palavras em seus lábios. Se você recebeu o batismo com,
você também recebe o no, e Ele coloca palavras em seus lábios, afiadas, para que você possa alcançar pessoas, porque o desejo de Jesus é que você, como foi alcançado, seja uma ferramenta, um instrumento para alcançar outras vidas. Você não, porque uma das características de alguém que recebeu o Espírito Santo, com o Espírito Santo, é que ele não consegue ver pessoas indo para o inferno e não ter compaixão. Então, nós temos duas dificuldades, às vezes pessoas na igreja, que a gente quer ensinar elas a adorar, jejuar, santificar, orar, mas elas não nasceram de novo, porque elas não receberam o batismo deixa o texto, por favor, no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Não receberam a pessoa do Espírito Santo. Se eu pegar um porco, lavar ele bem lavadinho, dar um banho bom nele e soltar ele, para onde que ele vai correr? Porque mesmo depois de um banho ele continua sendo um porco. A mesma natureza. Então você não é transformado porque frequenta uma igreja. Por que muitos pastores estão desgastados e sem força? E falam, não estou aguentando mais. Porque eles estão dando banho em porcos. Eles gastam um tempo muito grande dando banho em porcos. E quando depois soltam os porcos, eles voltam. Nós precisamos, pastores, do Espírito Santo para transformar essas pessoas verdadeiramente em filhos de Deus. Para que nós não gastemos força naquilo que não deve ser o nosso papel. Quantos estão me entendendo? Às vezes você olha para um filho teu, você deseja que ele vá para o céu, você deseja que ele seja crente. Há um desejo, isso é correto. Qual mãe, qual pai que quer que vai para o filho para o inferno? Nenhum. Mas entre você desejar e você ter o poder, a capacidade de transformar o teu filho, há uma grande diferença. Porque somente o Espírito pode fazer isso. Eu não sou pejorativo no que eu vou falar, você vai entender. Eu, você, todas as pessoas que você ama, seus filhos, antes de ter um encontro com Jesus, dando o exemplo que eu estou falando aqui, éramos porcos. E que às vezes, na nossa busca por transformação, buscávamos ali, aqui, ou lá, éramos lavados. Mas voltávamos para a lama, o pecado. Porque a nossa natureza continuava a mesma. Mas no dia que o Espírito Santo passou a morar dentro de você e de mim, você olha a lama e você fica... Eu lembro disso, eu lembro que eu já entrei ali algumas vezes, mas o que está acontecendo comigo? Eu não sinto mais vontade de entrar ali. Ou se você chegar até para curiosidade, pôr só o pezinho na lama, você fica tão constrangido, por que eu fiz isso? Um porco, depois que toma um banho, coloca, por exemplo, uma patinha na lama e fica todo assim, comedido? Não. Mas uma ovelha sim. Porque ela não quer sujar a sua lã. E é isso que eu e você nos tornamos. A partir do momento que o Espírito de Deus entrou dentro de nós, você passa de um porco que você era e eu, para uma ovelha de Cristo, porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então, não pejorativo, mas ouça, aquela pessoa que você ama, talvez hoje ela está porca, como você um dia também, tenha paciência, ame-a, ore por ela, sabendo que isso é o que você pode fazer. E no momento certo, se você não desanimar, Deus ouvirá a sua intercessão. E o Espírito Santo, como fez com você e comigo, fará na vida também dessa pessoa que você ama.
Sabe por que às vezes nós estamos cansados? Porque nós colocamos a nossa cabeça e o nosso pescocinho debaixo de alguns fardos que não cabem a nós. Você se sente tão frustrado, tão derrotado pelo teu filho, pelo teu cônjuge, por alguém não amar a Deus como você ama. Nisso não é a sua responsabilidade. Pastores, isso não é a nossa responsabilidade. Somente o Espírito Santo pode produzir isso. Nossa responsabilidade é ensinar e dar testemunho do que vivemos. Orar e interceder. Mas somente o Espírito Santo da promessa pode vir e batizar. Somente Ele pode vir e transformar. Somente Ele pode fazer dois nascer para que haja somente uma parte. Eu oro e eu desejo, eu creio, os teus filhos não morrerão duas vezes. Os teus familiares que você ama não morrerão duas vezes. As pessoas que convivem com você, que você toca diariamente nelas através do trabalho, não morrerão duas vezes. Sabe por quê? Porque você está lá como um intercessor e com um testemunho vivo para orar todos os dias e pedir: Espírito Santo, faz ele nascer duas vezes, faz ele receber uma nova essência, faz ele virar de porco uma ovelha de Cristo, faz ele ser transformado, faz de novo, Senhor, como fez na minha vida. Então esses que você ama não morrerão duas vezes, porque vão nascer duas vezes, da água e do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas, pastor, eu sou uma pessoa tão simples. Pastor, eu sou uma pessoa que eu não tenho tanto conhecimento, formação como vocês. Pastor, eu não fiz um seminário de oração ainda. Nada contra um seminário de oração. Devemos aprender a cada dia mais. Mas como o senhor está falando que eu vou orar por alguém, essa pessoa, Romanos 8, 26. Coloca, por favor. Como eu posso orar por alguém e essa pessoa, de fato, Deus vai me ouvir, ela será transformada? Também, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. A palavra assistir, lá, assiste, não é ele ficar assim, você está fraco, ele falar assim: deixa eu assistir, deixa eu ficar olhando, deixa eu ver ele se dar mal, né? Deixa eu ficar observando ele, vai. Faz de conta. Deixa eu te usar, por favor. Qual é o seu nome? Fica de pé ali onde eu tirei a cadeira. Faz de conta que na tua frente, um pouco mais para trás, por favor. Vamos supor que aqui na frente tem um abismo, um buraco. Aí você dá um passo, bem devagarzinho. Um passo para frente. Você não chega lá ainda no abismo. Aí o Espírito Santo, opa, ele está fraco, ele está indo para o abismo. Espera aí, deixa eu sentar para me assistir isso. Não é isso. A palavra assistir ali no sentido de dar assistência. Ajuda naquilo que você é fraco. Ele, filho, espera aí, filho. Espera aí, filho. Deixa eu limpar teu ouvido, que você não está escutando bem. Espera aí, filho, deixa eu limpar os teus olhos. Deixa eu limpar teu coração. Olha aqui, filho. Filho, olha aqui, ó. Tá vendo agora? Então volta. Senta aqui. Você vai cair ali, eu não quero isso para você. Fica aqui. Olhe para o teu irmão e fala assim: ele já sabe que você possui fraqueza. E ele decidiu te amar mesmo assim. Eu te pergunto, quem em sã consciência nessa terra decide amar
um porco, sujo, cheio de pecado, cheio de fraqueza, cheio de medo. Quando a gente quer se apresentar para as pessoas, como que a gente quer se apresentar? A gente nunca chega falando nada de negativo da gente, a gente só quer falar coisas boas. Mas Ele conhece o nosso íntimo. Quem decide, que amor é esse? Ninguém nunca vai te amar assim. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu cônjuge, nem teus filhos. Ninguém. Então pare de dizer que você está sozinho. Imagina alguém sentado do teu lado e você falando, estou sozinho mesmo. Como é que essa pessoa do teu lado se sentiria? É assim que o Espírito Santo se sente toda vez que você fala, estou sozinho. Todas as vezes que você não vê ninguém do teu lado, você fala, obrigado Espírito Santo. Do contrário, você fala, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor é o único que nunca me deixa sozinho. Honre o Espírito Santo. Porque Jesus disse, o Espírito Santo estará com vocês todos os dias. No dia mau, Ele está lá. No dia que você não lembrou dele, Ele está lá. No dia que você sentiu um nada, um fracassado, Ele estava lá assistindo você. Ele sempre está lá. Eu lembro que no momento difícil da minha vida, muito difícil, eu já era um pastor. E eu saí de um ministério, a qual eu pertencia. Eles falaram, nós vamos te abençoar, mas você vai deixar as igrejas, você precisa deixar tudo que você construiu, você vai recomeçar a sua vida. Eu falei, amém. Você não provoque nenhum tipo de divisão e nós vamos te abençoar. Porque eu estava cansado, eu estava enfrentando uma depressão, devido a tantos anos, trabalhando com defasagem, em vários sentidos. E aí eles falaram, nós vamos te abençoar, vamos transicionar a igreja para um pastor assumir. E eu com 28 anos, porque já com 19 anos eu pastoreava. Então com 28 para 29 anos, já quase 10 anos pastoreando. Bem jovem ainda. Eu estava sem recurso financeiro, doente, com depressão. Muito triste. Eu me lembro que eu mudei para uma cidade a quase 200 quilômetros da cidade que eu estava. Eu não conheci uma única pessoa nesta cidade. Eu não tinha como pagar um local para dormir. Porque o dia que eu saí da igreja, eu não recebi nem um centavo mais. Nem uma ajuda de custo. Eu não estou contando isso para alguém ter pena de mim. Tudo isso já foi curado, já foi resolvido, sarado. Eu estou contando mais um testemunho de algo que eu vivi. E eu me lembro que eu não tinha carro. E os nossos dois filhos eram pequenos. Meu filho mais novo, que agora tem 18 anos, ele tinha 1 ano de idade. A menina tinha 4, que está casada agora. E eu pedi para um pastor amigo meu, de outro ministério, você pode deixar minha família na casa dos meus pais, até eu poder ter dinheiro para trazer eles. Me despedi da minha família, beijei-os. Foi muito difícil ficar longe deles. E fui, porque eu havia conseguido um emprego numa empresa. Eu sou formado em técnico em mecânica e ferramentaria. Falei, eu vou trabalhar. E lá, eu pensei, se eu não conseguir no primeiro dia nenhum lugar para dormir, eu vou dormir na rodoviária, para não ser assaltado e não ser agredido, porque eu preciso trabalhar, senão eu vou perder o emprego também. E eu me lembro que nenhum lugar me aceitou. A cidade era uma cidade de 30 mil habitantes. A empresa da cidade tinha mais de 4 mil funcionários. Então eu tive uma ideia, eu levei o contrato de trabalho e mostrei, olha, eu sou contratado agora, recentemente estou fazendo integração na empresa ainda, eu preciso de um lugar para ficar 1 mês, para mim receber 1 mês de salário e pagar. Os hotéis não me hospedaram.
É que nem Jesus, quando foi nascer. Os lugares bonitos não me aceitaram. E eu vi, andando naquela cidade que tinha no centro ruas planas, eu fui até no final. E naquele final tinha os bares. Ali tinha os pontos de droga. Ali ficavam os travestis à noite, as prostitutas. E eu cheguei naquela pensão bem simples, bem furreca. Mostrei meu contrato. Aquele homem, ele acreditou em mim. Falou, você pode ficar aqui um mês. E quando vencer um mês, você paga esse mês. Eu lembro que ele deu um quarto para mim, muito simples, que estava perto da recepção. Tinha um vão desse tamanho debaixo da porta, que a luz entrava de baixo. E a luz, eu deitei na cama, e eu tinha uma mochila, aquela compridinha, igual daquelas de filme, azulzinha. Toda a minha roupa estava ali. E na primeira noite eu coloquei ali. A luz batia debaixo da porta, que nem uma cena de filme, batia naquela bolsa. E ouvia aquela voz, o que você fez da tua vida? Você abriu mão de tudo lá com 18 anos de idade, a faculdade, tudo que você tinha para ir ser um missionário, ser um pastor. Agora olha como está a tua vida. Olha onde você parar com 29 anos. Quem está do teu lado? Quem está com você? As pessoas que você ama não estão lá com os teus pais, porque você não tem condição de colocar eles aqui. E várias coisas vieram na minha mente. Veio até pensamentos, por que você não tira a tua vida? Eu já era um pastor. Talvez muitos pastores não vão te contar essa parte da vida deles, como eu estou contando. Eu não tenho vergonha de contar isso. E a única coisa que eu pensei, se eu não clamar por Jesus, eu não vou suportar. Eu não tinha R$1 na minha carteira. Eu com 29 anos de idade, eu estava recomeçando do zero. Eu não tinha móveis, porque ficaram lá, na casa que eu morava, que era da igreja. Eu não tinha nada. E eu lembro só que eu caí de joelhos, eu falei, Senhor, se de fato, tudo que a minha mãe falou, as promessas, que o Senhor me escolheu do ventre, que eu fui chamado, e não foi uma instituição, uma religião, mas o Senhor me salvou, e o Senhor me escolheu. Eu te peço, por favor, entra dentro. O Senhor pode entrar dentro desse cubículo aqui, nessa rua, pior da cidade, onde tem as prostitutas na rua ali, os drogados, os alcoólatras. Se o Senhor puder entrar aqui, entra aqui dentro hoje. Fala comigo, eu preciso do Senhor. Eu estou sentindo sozinho, eu estou com medo. E eu vou te dizer, irmãos, Jesus entrou dentro daquele quarto. E agora as lágrimas minhas não eram mais de dor, não eram lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria, porque Jesus estava ali dentro. Tem momentos da tua vida que Deus vai permitir que você fique só, para que você possa de novo estar com Ele, para você ter de novo uma experiência com Ele que vai mudar a sua vida. Teu pai não vai poder te ajudar naquele momento, tua mãe não vai poder te ajudar, os teus amigos não vão poder te ajudar, teus cônjuges não vão poder te ajudar. Ele vai te ajudar na fraqueza. E ele entrou ali e falou assim, eu te escolhi, eu te chamei. Aqueles homens colocaram óleo na tua cabeça, mas foi o meu espírito que foi colocado dentro de você. E eu vou te levantar. E eu vou te usar para louvor do meu nome. Suporte esse processo que você está passando. Eu estarei com você. Eu não tinha cometido pecado, eu não tinha feito nada de errado. Um menino jovem que a única e primeira mulher que ele teve contato foi aquela ali. Marido de uma só mulher. Casei virgem. Em santidade, tudo bonitinho. Mas a decepção que eu tive dentro do contexto evangélico, às vezes gospel, foi uma decepção tão grande. Quem já viveu uma decepção assim? Levanta sua mão. Dentro da igreja. Eu vivi. Por algum motivo Deus está mandando eu contar isso aqui. Mas eu te falo, a igreja, porque alguém falhou, ela deixa de ser a igreja de Jesus? Porque um pastor errou com você, Deus deixa de ser verdadeiro?
O Espírito Santo vale menos? Não negocie a tua aliança com Deus por erro de ninguém. Deus não tem culpa de quem errou com você. Permaneça fiel a Deus. Um homem sem o Espírito Santo, ele não aguentar o que eu aguentei. Eu não aguentei porque eu sou bom. É lógico que eu tomei uma decisão. Mas eu aguentei porque o Espírito Santo estava me assistindo. Só para resumir a história para você, eu me levantei daquele dia. E comecei a trabalhar naquela empresa. Em 3 meses eu já tinha jogado todos os remédios, doutor Jean, na lata do lixo. O médico falou que você vai ter que tomar pro resto da tua vida. E sabe o que eu tenho tomado pro resto da minha vida? A presença dele todos os dias. Porque eu sou fraco. Porque eu sou fraco. Eu preciso do Espírito Santo. E nunca mais eu precisei tomar um antidepressivo, nada. Pum, lata do lixo. A própria psicóloga, que era da Canção Nova, Renovação Carismática, falou para mim: você está no lugar errado. Deus não te chamou para ficar dentro de uma empresa. Deus te chamou para ser um profeta. Deus te chamou para falar da palavra dele. Você vai ficar um tempo ali, mas você não vai ficar ali, porque você não nasceu para isso. Deus te chamou para algo maior. E em menos de 4 meses, depois desses 3 meses, eu comecei a ganhar pessoas para Jesus. E ali no horário da refeição, que era 1h30 de refeição, a Canção Nova tinha uma comunidade lá dentro que fazia culto numa capela. Eu fui no RH e falei: olha, eles têm a capela deles, eu quero minha capela também, me dá um lugar para mim fazer culto. E eles me deram um espaço, e eu comecei a ganhar todo mundo que estava desviado para Jesus. Para resumir a história para você, foi tantas pessoas que nós ganhamos para Jesus. Hoje tem uma igreja naquela cidade, e o pastor daquela cidade, daquela igreja, foi uma alma que eu ganhei ali naquela cidade, que era um drogado, um maconheiro. Que eu ganhei ele era maconheiro. Hoje ele é um homem honrado, já foi para vários países, Estados Unidos, África, casado com uma dentista, tem 2 filhos. Eles montaram um laboratório móvel para restaurar os dentes das pessoas e levaram para a África e ficam 30 dias lá arrumando o dente das pessoas de graça. E eles têm uma igreja lá em Cruzeiro, que é São Paulo, e tem um orfanato que cuida de dezenas de crianças lá. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Depois de 1 mês que eu estava ali naquela pensão, eu paguei aquele senhor, aluguei uma casa, busquei a minha família, compramos uma geladeira, um fogão, os colchões, para depois comprar as camas, e depois comprar o guarda-roupa, e fomos recomeçando. Isso com 29 anos, eu estou com 45. A minha filha está casada, e Deus honrando. O meu filho, com 18 anos, em santidade, nunca beijou na boca, nem selinho. Falou assim: eu só vou relacionar com aquela que vai ser a minha esposa. Ele está aqui em Pato Branco esse dia, mas não está no culto, porque ele está fazendo faculdade online de segunda a quinta. Então ele tem que estudar de segunda a quinta. Ele viaja comigo e com a mãe dele, mas de segunda a quinta ele está estudando, das 6 às 10. Mas de sexta em diante ele vai nos cultos, aonde eu vou. Ele toca violão, guitarra, bateria, teclado. Nunca fez aula de bateria desses instrumentos. Ele levanta de madrugada e 3 vezes ao dia ele ora. Quando eu acordo pela manhã para tomar café, ele já levanta 5 horas da manhã para orar. Então quando eu levanto para tomar um café às 7 horas, ele já está na mesa com a Bíblia e às vezes chorando, fala: pai, olha o que Deus falou comigo essa manhã. Eu mostrei a mensagem para o pastor Valdir, vocês viram? Eu estava viajando, e de domingo para segunda ele mandou uma mensagem, 2h30 da manhã: pai, eu não consigo dormir, estou aqui quebrantado, o Espírito Santo de Deus está no meu quarto, eu estou chorando, sentindo a presença dele, e quero te dizer que eu estou com saudade de viajar contigo e fazer a obra de Deus. Então vou te dizer, eu sou um homem rico. Sabe por quê? Porque legado não é o que você deixa para as pessoas. As pessoas acham que herança é coisas. Vou deixar isso aqui para você. Vou deixar terrenos.
vou deixar dinheiro. Legado não é você deixar coisas. Legado não é o que você deixa, não é você deixar. Você não deixa coisas para as pessoas. Legado é o que você coloca dentro das pessoas. Gera dentro delas. Nada contra você ter posse, se Deus te deu. Não é pecado. Mas entenda, a maior herança que você pode deixar para alguém é você depositar dentro dela o Espírito Santo de Deus. Eu não desisti, eu estou aqui. Por que você prega todo dia? Eu estou fora de casa, sabe desde que dia? Desde quinta-feira. Eu preguei quinta, de manhã, tarde e de noite. Eu preguei sexta, em Foz do Iguaçu, de manhã, de tarde e de noite. Eu preguei sábado, de manhã, de tarde e de noite. Sabe que horas que eu fui dormir? No sábado para o domingo? 3:30 da manhã eu entrei dentro do hotel, de domingo. Fiz a minha mala, deitei das 4 às 7. Levantei, vim de manhã, o Silvio me pegou. Entrei no carro, vim para cá. Preguei aqui domingo. Preguei ontem, preguei hoje. Vou pregar amanhã, vou pregar depois de manhã. Vou pregar até segunda-feira. Vou pregar domingo em 3 cultos. Vou pregar segunda-feira para os pastores. Nas PEP. Aí eu vou descansar um pouquinho com a minha família aqui, com a minha esposa e com a minha família que eu amo. O Jean e a Grazi. Porque você não deve orar só pelo genro, pela nora. Tem que orar pelo combo também. Porque às vezes você ora pelo genro, pela nora e vem uma família difícil, que não quer ter relacionamento, mas aí Deus mandou esse presente para nós. O Davi, o Pierre, que é meu genro, que é meu filho também agora, a Grazi e o Jean. Para quem não sabe, ele é sogro e sogra da minha filha. São pais da Sara agora também. E eu vou descansar segunda e terça, por quê? Porque é aniversário dele segunda-feira. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Fique de pé, Jean. Quantos anos você vai completar? Não mentis ao Espírito Santo de Deus. Hã? 46. Então, minha filha está lá, está abençoada. Como você estava testemunhando dos teus filhos também. Hoje, netos, hoje almoçamos com eles. Gente, que gostoso ficar com esses dois. Vontade de fazer um chaveirinho dos dois e carregar com a gente para todo lado. Eu vou falar assim, vocês sabem que ele é muito amoroso e gentil, né? Mas ele teve que mandar nós embora da casa dele hoje, que nós não queríamos ir embora. Ele chegou assim, então, né, gente? Ele fez assim, então, né, gente? Eu falei, o quê? Ele falou, então, né? Eu falei, então, né, o quê? Se vocês não puderem ir embora agora, que eu tenho compromisso, então depois a Lê leva vocês. A Lê, né? A Lê leva vocês. Não, já entendeu, então vamos embora, então. Qual que ele virou a vassoura de ponta cabeça, colocou atrás da porta, essas coisas. Tipo, dando os códigos, né? Aí a Dani saindo. Eles são uma belezinha, bem, que graça. A casinha deles parece casinha de boneca, que gracinha. Eles são muito legal. Olha para o teu irmão e fala assim, pare de procurar amigos. Pare de ser um mendigo emocional. Fala para ele, peça para Deus apresentar os amigos dele para você. Fala assim, porque os melhores amigos que você pode ter são os amigos de Deus. Aquele que é um bom amigo para Deus vai ser um bom amigo para você. Aquele que é fiel a Deus vai ser leal a você. Faz 7 anos que eu parei de escolher amigo. Deus começou a escolher para mim. E a minha vida mudou. Por quê? Com quem você anda vai determinar os próximos anos da sua vida. O dia que você tomou uma decisão por Cristo, você teve que parar de andar com algumas pessoas e teve que decidir começar a andar com outras. É isso. Então diga assim, Deus, por favor, apresente os seus amigos para mim. Amém. Agora é só esperar. Amém? Por exemplo, quem apresentou vocês para mim? Papai do céu. Eu já falei aqui, vou falar de novo. E quem achar ruim, que achou. Já falei que vocês são 2 coisas, vocês sabem, né? Para quem não estava aqui os outros dias, já vai ficar preparado. Vocês são fáceis e difíceis ao mesmo tempo.
Vocês são fáceis, mas são difíceis que só. Como assim? Vocês são fáceis de amar e difíceis de esquecer. Amém? Ah, isso é falsidade. Isso é para quem não tem o Espírito Santo. Bíblia de novo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então quando você encontra alguém, o Espírito Santo fala, ele é filho de Deus também. Se ele é filho de Deus, ele é o que teu? Irmão. Pronto. Acabou. Não se trata de um tempo de conhecimento na terra. Se trata de uma testificação do mesmo Espírito. Se o Espírito Santo está falando, é teu irmão? Pronto. Abre o coração. Vai. Então voltando aqui. O Espírito Santo nos assiste em nossa... Porque não sabemos orar? Mas o mesmo intercede por nós? Com gemidos? Quem vai ensinar você a orar pelos teus familiares? Quem vai ensinar você a orar pela transformação? Quem vai te ajudar? Quem é o bom aqui? É ele. Fica de pé no teu lugar. Por favor. Essa é uma noite que eu sinto que o Espírito Santo ele quer agir no nosso meio. A cada dia, desde a primeira noite, ele tem construído isso. Ele tem feito algo sobrenatural. Tudo que tem acontecido aqui, tudo que está acontecendo e irá acontecer. Todo o crédito, e toda a honra e toda a glória nós damos ao Espírito Santo. Quem depois dessa palavra você ficou com mais gratidão pelo Espírito Santo? Você já imaginou? Depois que a igreja for tirada da terra, não tem mais por que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo e a igreja são um.